Super Toast by Instinct. É mesmo difícil imaginar como seria o nosso dia-a-dia sem a Google, não é? Fizeram 25 anos em setembro de 2023 e o impacto deles, uau, é mesmo transformador. Eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. E hoje vamos pegar num artigo do Nuno Ribeiro, que fala sobre um livro que parece fascinante. Google First 25 Years. É do João da Maia Jorge. O mais giro é que é o primeiro livro dele e da editora, a da Maia. Interessante. Uma estreia dupla, então? Exato. A nossa ideia aqui é, explorar as histórias mais interessantes, se calhar até surpreendentes, destes primeiros 25 anos da Google, com base nesse livro e no artigo. E o próprio livro já tem história, pelos vistos. Como assim? Bem, o artigo descreve quase como uma peça de arte. É um livro de formato grande, muito visual, daqueles tipo coffee table book, sabes? E pesa 2,3 quilos. Uau. Pesadote. Mesmo. E foi um trabalho de equipa, com design da DC Específica, ilustrações da Vivi Campos, encadernação da Gráfica Meiadouro, uma edição limitada, só 1000 exemplares, que pelos vistos já voou na Europa. Ok, percebo. Um objeto de coleção quase. Mas e o conteúdo? Por que se destaca? Então, o artigo diz que para perceber a Google temos mesmo de olhar para os fundadores, o Larry Page e o Sergey Brin. Conheceram-se em Stanford e a parte mais caricata que o livro conta é que ao início achavam-se um ao outro detestáveis e arrogantes. A sério? Pois, essas dinâmicas iniciais são sempre curiosas. E o livro também fala, presumo, do Scott Hassan. Sim, mencionam. O artigo refere que o livro o apresenta como o terceiro potencial fundador. Exato. Foi ele que escreveu grande parte do código original do motor de busca. Saiu antes da empresa ser formalmente criada, mas foi recompensado com ações. É interessante pensar como essa dinâmica, tipo sair cedo, mas ser reconhecido, pode ter moldado a cultura inicial, talvez. Pois pode. E depois, claro, o dinheiro. O artigo fala do primeiro cheque de um professor, David Sheraton. Mas a lista de investidores iniciais tem nomes mesmo inesperados. Como quem, por exemplo? Jeff Bezos, a título pessoal, e depois, através de um fundo chamado Angel 2, figuras como o Arnold Schwarzenegger, o Shaquille O'Neal e o Tiger Woods. Schwarzenegger e Shaq a investirem na Google tão cedo, essa é nova para mim. É uma lista peculiar, sem dúvida. Não é? Mas claro, depois vieram os investidores a sério. Sim, aí o ponto de viragem, estrategicamente falando, foi em 1999. Com a Série A. A entrada dos pesos pesados, Michael Moritz da Sequoia e, crucialmente, o John Doerr da Kleiner Perkins. O Doerr, sim. O artigo destaca o papel dele. Claro. Foi ele que introduziu os OKRs na Google, Objectives and Key Results, uma metodologia de gestão para definir e seguir metas ambiciosas, que foi, absolutamente fundamental para alinhar a empresa e para aquele crescimento explosivo que tiveram. E para preparar a ida para a Bolsa, em 2001, trouxeram o Eric Schmidt como CEO, certo? Para dar aquela supervisão adulta, como se dizia. Exatamente. Alguém com experiência para gerir aquilo tudo. E ainda recusaram ofertas da Yahoo, que na altura parecia imbatível. Que visão! E o IPO lá veio, a 19 de agosto de 2004. Avaliação inicial, 23 mil milhões de dólares. E depois... foi sempre a subir. Passou os 2 bilhões em 2021. Impressionante! E é importante perceber que a Google não ficou só no motor de busca, pois não? O ecossistema cresceu imenso, muito por via das aquisições. Sim, o artigo menciona isso. YouTube, Android... DoubleClick, Waze, Nest. A lista é longa. Cada aquisição trazia tecnologia, talento ou acesso a mercados novos. Alimentava aquela velocidade de execução e o ADN de inovação deles. Não era só ter ideias, era implementá-las depressa e em grande escala. Hoje, com o Sundar Pichai à frente da Alphabet e da Google, os desafios são outros, claro. Completamente diferentes. A pressão dos reguladores, a questão das fake news, a desinformação e agora esta corrida louca da inteligência artificial. Pois é. História incrível contada num livro que é quase uma obra de arte. As dinâmicas curiosas dos fundadores, investidores surpreendentes e outros decisivos, o crescimento brutal, as aquisições-chave e a inovação constante face aos desafios de hoje. Exato. E perceber este percurso ajuda a entender não só a Google, mas a própria lógica de crescimento destes gigantes tecnológicos. É uma mistura de personalidades fortes, investimento com visão e inovação disruptiva.
Uma lição complexa. É. E talvez fique aqui uma questão para refletirmos, tendo em conta esse princípio fundador, não fazer o mal, e os desafios atuais, a regulação, a IA, a influência global. O que é que significa, na prática, para uma empresa da dimensão da Google hoje, manter esse princípio? Como é que se faz isso? Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.